Bom, gente, bom dia. Bom dia a todos. Vamos começar hoje a aula número 1. Bom, essa aula, todas as aulas, né, de matemática, elas são destinadas para alunos do ensino fundamental, do 5º ao 9º ano, né, que serão dadas pela plataforma Webex, pelo Instituto Futuro Brasil, tá certo? E todas serão online. Se o aluno não pode assistir hoje, ele poderá estar assistindo a qualquer momento, ele pode baixar para o seu computador. Enfim, é uma aula bastante interativa, onde você pode tirar todas as suas dúvidas, tá certo? Eu me chamo Damares, sou licenciada plena em matemática, mestra em educação e doutora em educação também, fazendo doutorado também em saúde. Tá certo? Então, estou aqui para contribuir, para ajudar vocês a tirar as dúvidas de matemática, porque a matemática hoje, né, ela é vista como um bicho-papão para os alunos e, na verdade, não é. A matemática, ela sendo ministrada por um bom professor, onde ele possa usar uma metodologia adequada, com certeza a aula fica prazerosa, tá bom? Então, a nossa aula hoje, a aula de número 1, vamos trabalhar a equação do primeiro grau. Antes de começar a falar desse assunto, que esse assunto eu considero um assunto bastante prazeroso, né, porque ele não é difícil, vamos passear por toda a matemática financeira, tá bom? Então, gente, o que é a equação do primeiro grau, né? Eu gosto de ensinar matemática para os meus alunos de uma forma bem popular. A linguagem do aluno, a linguagem do professor com o aluno, ela é muito importante. A linguagem, ela tem que estar associada à experiência do aluno. Por exemplo, primeiro grau, equação, né? A equação, como diz aqui, é toda sentença matemática aberta, que exprime uma relação de igualdade. A palavra equação, né, tem o prefixo equa, que em latim quer dizer igual. Olha só, equação do primeiro grau. Equação significa uma igualdade. Igualdade é o sinal de igual. Não é isso aí? Por que é uma sentença aberta? Porque tem um sinal de igual. Se não tem um sinal de igual, não é uma sentença aberta. Tá certo? E por que é de primeiro grau? Ela é de primeiro grau, gente, porque primeiro grau é o número 1. Vocês podem perceber que no exemplo aqui, 2x mais 8 igual a 0, onde o meu expoente em cima do x, vocês podem perceber aqui em cima do x, é o número 1, tá certo? Primeiro grau significa porque é o número 1. E como eu disse para vocês anteriormente, que equação é toda sentença matemática aberta. E o que significa equação? Equa, em latim, significa igual. Por isso que isso aqui é uma equação do primeiro grau. Toda equação do primeiro grau, ela exige letras, tá certo? Por isso que é 2x. Ah, Damares, quer dizer que vai ser sempre 2x? Não, pode ser 2x, pode ser 2y, pode ser 2a, pode ser 2b. Tem que trabalhar com letras, tá certo, gente? Isso aqui a gente está dando uma breve introdução para justamente vocês entenderem, na essência, o que é realmente uma equação do primeiro grau, tá bom? Então, olha só, não são equações. Eu disse para vocês no slide anterior que equação é uma igualdade e que equação você tem que ter letras. Por que 4 mais 8 igual a 7 mais 5 não é uma sentença aberta? Ou seja, eu não tenho o quê? Letras, não é isso? E eu tenho uma equação que não está resolvida. 4 mais 8, 7 mais... Isso aqui é uma igualdade, não diz nada. Já x menos 5 menor que 3 não é uma igualdade. Por que não é uma igualdade? Para ser uma igualdade, você tem que ter sinal de igual. Esse exemplo aqui, x menos 5, menor que 3, isso é chamado de inequação, que vamos ver mais à frente. Tá certo? Então, gente, olha só. Existe uma fórmula geral do primeiro grau. Essa fórmula geral, Damares, eu tenho que decorar? Em todas as minhas aulas de matemática, eu coloco todas as fórmulas, porque não adianta você não colocar a fórmula para o aluno se o aluno não entende. Agora, é bem interessante, às vezes eu coloco a fórmula e o aluno não acerta nada. Não significa que não houve aprendizagem, você tem que entender realmente. A equação do primeiro grau, ela existe uma equação geral. Que equação geral é essa? É a forma dela. Essa forma dela não muda. Sempre é ax mais b igual a 0, como eu coloquei para vocês anteriormente.
tem que ter o sinal de igualdade, tá certo? Eu tenho que trabalhar com letras. Por exemplo, A e B são números conhecidos, que nós vamos ver daqui a pouco na resolução. Onde, lembrando que esse A, o A, gente, ele precisa ser diferente de zero. Tá certo? Por que ele precisa ser diferente de zero? Se eu jogar o zero aqui, 0 vezes x, o zero multiplicado por qualquer número vai dar zero. Então, eu vou ficar, já não é mais a equação do primeiro grau. Então, o A tem que ser diferente de zero. O A pode ser qualquer número menos zero. Tá certo? Então, essa forma que tem aqui, vocês não precisam decorar. Eu só quero que vocês entendam que existe uma forma geral da equação do primeiro grau, que é justamente essa daqui. A mais x, A vezes B, mais B, A vezes x, mais B igual a zero. Onde A tem que ser diferente de zero. Gente, olha só, é bem interessante, às vezes os alunos, eles querem que apareça assim. Ah, Damares, por que aqui você está dizendo A vezes B? Aqui, ó. Por que aqui não tem o sinal de vezes? Gente, o vezes, do quinto ao nono ano, já começa a ser um pontinho. De primeira a quarta série, você coloca o sinal de vezes, né, o X. Aí, à medida que você vai mudando, né, de série, vai mudando. A linguagem matemática vai sendo aplicada de forma diferente. Vocês podem reparar que aqui não tem um sinal de vezes, mas ele está implícito. É A vezes X mais B igual a zero. Tá certo? Que vocês possam entender isso aí para a gente não ter problemas lá na frente. Tá bom? Aí, olha só. Nós temos as equações de primeiro grau de vários tipos. Esse tipo aqui é o tipo mais simples, gente, que tem. E aí, Damares, como é que eu faço? Eu ensino para o meu aluno, quando eu entro numa sala, eu brinco de matemática com meus alunos. Então, da mesma forma que eu brinco de matemática com meus alunos, eu estou mostrando para você, aluno, que queira aprender realmente matemática, tirar suas dúvidas, enxergar a forma de resolver uma equação de segundo grau muito mais fácil. X mais 1 igual a zero. Eu estou atrás do x. Vamos lá. X igual. A regra é essa. Depois da igualdade, você sempre pega o primeiro número. 0. Olha só. X igual. Estou atrás do meu x. Pego sempre o primeiro número depois da igualdade. 0. Aqui é mais 1. Quando eu troco para o segundo membro, ele veio o quê? Menos 1. Tá certo? Então, gente, olha só. Prestem atenção numa coisa que eu vou falar para vocês. Vocês têm que entender que o que é primeiro membro e o que é segundo membro. Primeiro membro, segundo membro. Quando eu estou no primeiro, passo para o segundo, muda de sinal. Quando eu estou no segundo, mudo para o primeiro, troca de sinal. Eu fiz os slides só para ensinar a troca de sinal para vocês. Tá certo? Eu não vou dar o resultado disso aqui agora, eu posso até dar, mas eu vou explicar lá na frente por que dá menos 1, tá certo? Por que isso aqui dá menos 1? Eu vou dar o resultado disso aqui, que dá menos 1, tá certo? Mas eu vou explicar mais lá na frente por que dá menos 1, tá bom? Agora, a segunda é o seguinte, estou atrás do meu x. X igual. Quem foi que primeiro? Tem o primeiro membro, tem o segundo membro. A ordem, pega o segundo membro. Quem é o segundo membro? 5. Quando eu vou passar do primeiro para o segundo membro, eu troco de sinal. É mais 3, bem como? Menos 3. Isso aqui, 5 menos 3, isso aqui é igual a 2. Essa subtração ela é normalmente. Não tem problema nenhum. Bom, vamos para o terceiro. O terceiro é da seguinte forma. X igual a 10, segundo membro, menos o quê? 9. Por que é menos 9? Porque o primeiro membro diz que é mais 9. Vai passar para o segundo membro, então passa como menos 9. 10 menos 9, 1. Tá certo? Até aí algum problema? Até aí algum probleminha? Então, vamos lá, vamos seguir. Essa daqui, gente, são os exercícios bem básicos.
Equação do primeiro grau, do primeiro tipo, onde eu não tenho nenhum número na frente do meu x. Agora, quando eu passo já para o segundo, antes de passar para o segundo tipo, como eu falei para vocês anteriormente, eu ia explicar para vocês exercícios com sinais diferentes. Vamos lá, dicas, olha só. Como eu falei para vocês, quando não tem sinal nenhum, aqui tem um 3, aqui tem 1, aqui tem um 20, aqui já tem um menos 1, menos 9, e aqui tem um mais 9. Quando não tem sinal nenhum, significa sempre que o número é positivo. Tá certo? Então, significa o quê? Que aqui eu tenho mais 3, aqui eu tenho mais 1, aqui eu tenho mais 20. Bom, eu tenho mais 3 menos 8. Mais e menos são sinais diferentes, tá certo? Sinais diferentes. Sempre subtraio. Sempre subtraio. 8 menos 3, 5. E aí o sinal, Damares? Como é que vai ficar o sinal? Bom, o sinal fica do maior número. Quem é o maior número? É o 3 ou o 8? O 8. Então vai ficar o quê? Menos 1. Tá certo? Recapitulando. Sinais diferentes. Subtraio, dou o sinal do maior. A mesma coisa, mais 1 menos 19. Subtraio, dou o sinal do maior. Menos o quê? 18. E aqui, Damares? 20 menos 8, eu sei que dá 12. Quem é o maior? Mais 20 menos 8, mais 20. Mas não precisa eu colocar o mais na frente do 12. Como eu falei anteriormente, quando não tem sinal, significa que é mais. Mas não está errado de você colocar o mais 12. Tá certo? Olha que legal. Quando os sinais, eu falei no exercício anterior aqui, nos exemplos anteriores, sinais diferentes do subtraio do sinal do maior. Sinais diferentes, subtrai do sinal do maior. Sinais iguais, eu somo e conservo o sinal. Eu somo e conservo o sinal. Sinais diferentes, eu somo e conservo o sinal. Olha que legal. Então, gente, não é difícil. Quando a gente está, sinais iguais, eu somo e dou o sinal e repito o sinal. Recapitulando. Exercícios com sinais diferentes, vocês têm que ter essa noção, porque se vocês não tiverem essa noção, vocês não vão conseguir resolver os exercícios de equações do primeiro grau, tá certo? Então, é da seguinte forma, vocês têm que entender o seguinte, quando os sinais são diferentes, ainda mais que é sinal diferente, mais e menos, menos e mais, é isso que é diferente, tá certo? Você sempre vai subtrair, sempre. Sempre você vai subtrair e dar o sinal do maior número. Quando não vem nenhum sinal na frente do número, denota-se o número positivo, mais. Quando os sinais forem iguais, você soma a galera todinha e repete o sinal. Então, gente, não tem mistério, tá certo? Mas na próxima aula eu vou trazer uma tabelinha dizendo assim, sinais iguais, você soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, você soma e dá o sinal do maior. Porque nós temos o jogo de sinal. Aí a gente vai ver a multiplicação, divisão, também vou trazer uma tabelinha que menos com menos dá mais com menos dá menos. Isso aí nas próximas aulas a gente vai ver isso aí. Tá bom? Então, olha só. Vamos passar para o primeiro tipo. O segundo tipo. O primeiro tipo é aquele bem básico. X mais 1 igual a 2, x mais 1 igual a 0. Agora vocês podem verificar que nós temos um númerozinho na frente do x. E aí é a coisa mais fácil que tem. A equação do primeiro grau do segundo tipo, ela é considerada mais fácil. Por quê? Tem aluno que é esperto e faz logo de cabeça. Mas se você quiser fazer na íntegra, não tem problema nenhum. Olha só, eu gosto muito de ensinar matemática direto, porque eu acho muito mais fácil. 2x igual a 4. Eu estou atrás do meu x, então x igual. Olha como é que é legal. Sempre, vocês perceberam que a gente sempre pega, primeiro membro, segundo membro. Primeiro membro, segundo membro. A gente pega o primeiro, toda vez que você tiver um número na frente do x, você sempre vai dividir o segundo pelo número que está na frente do x. 4 dividido por 2, 2. Tá certo? A mesma coisa aqui, Estou atrás do meu x. X igual 27 dividido por 9, 3. Tá certo? Por quê? 9 vezes 3, 27.
Tá certo? E aqui, Damares, aqui é diferente. Pois é. E aí, e quando não dá para dividir, ele fica em forma de fração. Estou atrás do meu x. X igual. Olha só. Se vocês observarem, 1, tá certo? 1 dividido por 4. Porque, olha só, nessa forma aqui, no primeiro exemplo, ficaria, eu fazendo todo passo a passo, ficaria dessa forma aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ficaria dessa forma aqui, ó. X igual, eu estou atrás do meu x. 4 dividido por 2. Esse tipo de equação significa que o segundo membro vai sempre dividir o primeiro. O segundo membro vai sempre dividir o primeiro. Então, olha só. Estou atrás do meu x. X igual 4 dividido por 2, 2. Só que da primeira forma, eu fiz direto. A mesma coisa aqui. Entendeu? E nesse terceiro exemplo aqui, 1 dividido por 4, eu não tenho nada para fazer. Então, como eu não tenho nada para fazer, ele fica dessa forma, tá certo? E já no quarto exemplo, eu estou atrás do meu x também. X igual, eu vou fazer da mesma forma, 12 dividido por 3. Vocês sabem que 12 dividido por 3 dá 4. Então, e se não desse para dividir? Ficaria dessa forma. Existe uma coisa que também nós vamos trabalhar, é chamada simplificação de frações. Mas lá na frente nós vamos trabalhar com simplificação de frações, mas não agora, tá certo? Então nós vimos o primeiro tipo, que é o tipo mais simples, onde não tem nada na frente do x. E agora nós estamos vendo o segundo tipo, que nós temos um número na frente do x. O que significa esse número na frente do x? Significa que ele vai ser dividido, ele vai ser trabalhado, tá certo? Por que ele vai ser trabalhado? Pelo número que está no segundo exemplo. Tá bom? Vamos lá. Nós temos o terceiro tipo. O terceiro tipo, ele já é mais... Tem que tomar um certo cuidado com ele, mas ele também é muito fácil. Tá certo? Como é que ele é feito? Todos os tipos, eu sempre estou atrás do meu x. Sempre, 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 sempre. Então, vamos lá. Só que dessa forma, vocês estão percebendo que eu tenho o quê? O 2x... Tem aqui o 4x, 7x, 9x, tem um monte de número. Calma. Vamos lá. 2x igual. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu 4, que está no meu segundo membro. Eu ensinei lá no primeiro tipo, quando você muda um número de um membro para o outro, você troca do sinal. Você está percebendo que aqui você tem o quê? Mais 2. Então, você vai trocar o quê? Para menos 2. Continua, tá certo? 2x igual. 2x igual. Porque eu estou atrás do meu x. 4 menos 2, 2. Continua ainda porque ainda não achei meu x. Onde x igual 2 dividido por 2, x igual a... Pronto, achei meu x. Vocês perceberam aqui uma coisa? Olha só. Primeiro, eu fiquei com 2x. Trabalhei o primeiro membro, o segundo membro com o primeiro. Diminuí, achei um valor. Foi reduzido de uma tal forma, porque eu tenho que chegar no valor do meu x. Eu tenho que descobrir meu x. Tá certo? Tá bom? Então, olha só, outra coisa. Vamos ver esse outro exemplo aqui. Estou atrás do meu x. 4x igual. O que eu ensinei? Você pega 16 menos 4 passa a ser mais 4. Então, continuo, porque ainda não achei. 4x igual 16 mais 4, 20. Continuo, porque ainda não achei o meu x. X igual a 20 dividido por 4. Todo mundo sabe. Fazendo bolinha, quem não sabe. X igual a 5. Tá certo? Vou colocar aqui. X igual. Ok? Então, pronto. Olha como é que saiu legal. Tá bom? Olha só. Se vocês observarem aqui uma coisa... gente, olha só. Olha que legal. Se eu pegar esse número 5 aqui, nós vamos verificar se a nossa equação está certa. Tá bom? Olha só.
Deixa eu fazer uma coisa aqui legal para vocês. Ó. Peraí. Se vocês observarem, nesse primeiro exemplo aqui, eu achei o x igual a 1. Se eu quiser saber se esse número está correto, eu substituo ele bem aqui, ó. Vou colocar o número 1 bem aqui. Eu disse para vocês que entre eles aqui é o sinal de vezes. 2 vezes 1. Ó, vamos verificar se está certo? 2 vezes 1. Ó, verificar aqui do lado. 2 vezes 1, 2. Mais 2, isso vai dar 4. Olha por que é verdade. Esse número que eu achei aqui, x igual a 1, para verificar se a minha resolução está certa, eu substituo ele no lugar do x. 2 vezes 1, 2. Mais 2, 4. Vamos verificar se o 5 aqui está certo, que nós achamos? Ó, 4 vezes 5. Opa. 4 vezes 5 menos 4. Será que isso é igual a 16? Vamos verificar. Ó, o número que eu achei foi x. Eu só estou repetindo, ó. 4 vezes 5, 20. 20 menos 4, isso aqui é igual a 16. Então, essa resolução ela está corretíssima. Então, como é que você verifica? Você pega o número que você achou, substitui na equação original e vê. Vai bater igualdade com igualdade. Vocês podem perceber que aqui, ó, quando eu digo assim, 20 menos 4, 16. Aqui, ó, 20 menos 4, 16. 16 é igual a 16. 2 mais 2 são 4. 4 é igual a 4. Por isso que elas estão corretas. Agora, quando eu já passo para o terceiro exemplo, vai ficar dessa forma. 7x igual, eu estou atrás do meu x. 13, quando é menos, passa a ser mais. 13 mais 1. Então, 7x igual a 14. Continuo porque ainda não achei o x. X igual a 14 dividido por 7. Onde x vai ser igual a 2. Vamos verificar se esse número que eu achei satisfaz a minha equação lá em cima. Vamos lá. Como é que eu verifico? Eu substituo esse número no lugar do x. Vamos lá. 7 vezes 2 menos 1. Isso aqui será que é igual a 13? Vamos verificar. 7 vezes 2. Numa multiplicação e subtração, eu resolvo primeiro o quê? Multiplicação. 7 vezes 2, olha aqui, ó. 7 vezes 2, 14. Aí eu vou... Constante. Peraí. Só ajeitar aqui. Tá bom? Verificando agora, peraí. Olha. Achei 2, vamos lá. 7 vezes 2 menos 1, tá certo? Isso será que é igual a 13? Vamos lá. 7 vezes 2, 14. 14 menos 1, será que é igual a 13? Continuo. 14 menos 1, 13. 13 realmente é igual a 13. Então, essa minha equação também, ela é verdadeira, assim como as outras de cima são também verdadeiras, tá certo? Esse quarto exemplo, ele é bem interessante. Ele é igual àquele segundo tipo que nós vimos, tá certo? Mas só que aqui a gente vai trabalhar com simplificação de frações. Estou atrás do meu x, vamos lá. X igual a 12 dividido por 9, tá certo? Gente, olha só. 12 dividido por 9, claro que dá, vai dar uma fração. Mas eu vou trabalhar com simplificação. Vocês percebam que numa fração existe numerador e denominador, tá certo? Para a simplificação, eu tenho que trabalhar tanto o numerador quanto o denominador com o mesmo número. O que é simplificação? Eu vou dividir, eu vou reduzir essa equação até não poder mais ser dividida. Então, olha só, eu percebo que 12 é um número par, 9 é um número ímpar. Então, 12 é divisível por 3 e 9 também. Então, vou dividir. Faço num cantinho, dessa forma. 12 dividido por 3, vai me dar quanto? 4. Deixa aqui. 9
dividido por 3 vai me dar 3. Tá certo? Pronto. Aí o que eu faço? O meu resultado que eu obtive dessa equação todinha foi o quê? X igual a 4, que é o número de cima, sobre 3. Eu não posso fazer mais nada. Por que eu não posso fazer mais nada? Porque eu estou o quê? Com o número par e o número ímpar. Geralmente, quando a gente está com o número par e o número ímpar, não posso fazer mais nada. E aí, Damares, como é que a gente vai testar essa equação aqui, se ela está certa? Vamos lá testar? Olha só. Achei 4/3. Vou pegar, vamos lá, 9, certo? 9 vezes o que, gente? 4 sobre 3 igual a 12. Será que é isso? Olha só, 9 vezes 4, a gente sabe que é 36. 36 sobre 3. Será que continua? Será que é verdade? 36 por 3 dá 12. 12 igual a 12. 12 igual a 12. Então, essa equação, a resolução, ela está correta. Tá certo? Então, gente, olha só, é muito fácil essa verificação. Tá bom? Ela é muito fácil, mas ela precisa de uns conceitos básicos que a gente precisa ter. Tá certo? Por exemplo, simplificação de frações, entendeu? O aluno tem que entender que ele tem que dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, tá certo? Eu não posso simplesmente pegar o 12 dividir por 2 e o 9 por 3. Não, a simplificação ela tem que ser pelo mesmo número, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, não só esse assunto, como os outros que virão, requer, assim, que vocês lembrem de certos assuntos, que vocês possam entender para vocês poderem resolver, certo? Então, hoje foi a nossa primeira aula, foi a nossa aula número 1, tá bom? Nós tivemos uma noção muito básica, né, de equação do primeiro grau, onde nós trabalhamos 3 tipos de equação do primeiro grau, tá certo? E nós não vamos trabalhar teoria em si, nós vamos fazer bastante exercícios, onde a gente vai postar para vocês exercícios, vocês vão mandar para mim, eu vou corrigir, e assim vocês vão tirar as dúvidas, tá certo? Lembrando que, nessa aula de hoje, nós identificamos o que é uma equação do primeiro grau, o que é uma equação aberta, tá certo? Não é igualdade aqui, como já está dizendo, não é igualdade, porque aqui, esse segundo exemplo aqui é uma inequação. Nós vamos ver depois, tá certo? Não é o nosso assunto de hoje. E também aprendemos o termo geral. Olha, por que nós aprendemos esse termo geral? Esse termo geral, a importância de apresentá-lo no primeiro momento foi justamente quando a gente substitui o valor do x que a gente encontra, a gente vai ver que o resultado que a gente encontrou, se é igual, bateu. Então, a gente tira esse valor, a gente tira a veracidade dessa equação através da equação geral. Tá certo? Tá bom? Lembrando que esse A, ele tem que sempre ser diferente de 0. Tá certo? Nós vimos aqui o primeiro tipo, né? O tipo bem básico, onde não tem nenhum número na frente do x, onde eu resolvo sempre da seguinte forma. Segundo membro primeiro, trocando sempre o sinal, passa para o segundo membro, tá certo? Lembrando que primeiro membro, segundo membro. Primeiro membro, segundo membro, tá certo? Sempre se há uma troca de membro de um para o outro, há sempre a troca de sinal. Tá certo? Ok? Então, gente, olha só. Nesse exemplo aqui, como eu falei para vocês anteriormente, que a gente ia voltar, olha aqui, ó. Então, a resolução desse aqui fica como? X igual... Vamos lá. X igual. Primeiro membro. Segundo membro, quem é? 0. Vou trocar o sinal do primeiro membro para o segundo. Mais um passa a ser menos 1. O 0, ele não tem valor nenhum. Então, eu esqueço dele. Quem foi que sobrou? Menos 1. Tá certo? Vimos também na aula número 1
que fizemos uma breve revisão com sinais diferentes, tá certo? Como assim, Damares? Quando não tenho nada na frente de um número, significa que ele é positivo. Positivo e aqui negativo. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Negativo, negativo. Negativo, positivo, positivo. Lembrando que sinais diferentes. O que é sinais diferentes? Mais e menos, menos e mais. Eu sempre vou subtrair. Na próxima aula, eu vou trazer para vocês uma regrinha, como é que a gente faz isso aí, tá certo? E também lembrando que sinais iguais, eu somo e conservo o sinal, tá certo? Só para vocês poderem aqui, a título de conhecimento, olha, vamos colocar aqui para vocês entenderem. Na multiplicação, olha só, na multiplicação e divisão, na multiplicação e divisão, as regras são as mesmas, tá certo? Como assim, Damares? Olha como é que é simples. Se eu tenho mais e mais, e menos e, cadê? Menos, tá bom? Olha só, se eu tenho mais e mais e menos, isso aqui vai sempre dar positivo, tá certo? Como é que é isso, Damares? Olha só, por exemplo, se eu tenho menos 2 vezes menos 4, isso aqui vai me dar, eu disse que menos com menos dá o quê? Mais. Aí eu multiplico. 2 vezes 4, 8. Tá certo? Outro exemplo. Se eu tenho mais 3 vezes mais 9. Isso aqui vai me dar? Isso aqui é vezes, viu, gente? Eu estou colocando assim para vocês poderem entender. Lá na frente vai ser pontinho. Primeira coisa, eu multiplico. 3 vezes 9, 27. Sinais de mais com mais? Mais 27. Tá certo? Essa regra também, ela é válida para divisão. Olha aqui. A divisão. Por exemplo, se eu tenho aqui, menos 12 dividido por menos 3. 12 dividido por 3, 4. Sinais iguais, menos com menos, mais. Então, vai dar o quê? Mais 4. Tá certo? Se eu tenho, por exemplo, 81 dividido por 9. Não tem sinal nenhum. Quando não tem sinal, significa que é 9. 81 por 9 vai dar 9. Agora, olha só. Com sinais diferentes. Sinais diferentes. Tanto na multiplicação. Multiplicação. Se eu tenho menos 4 vezes, eu vou colocar o mais para poder não confundir vocês. Mais 3. Olha só. Esse sinalzinho aqui, gente. Um instantinho. Se eu tenho menos 4. Menos 4 vezes... já comecei a colocar o pontinho para não confundir. Com mais 2. Presta atenção. Multiplicação. 4 vezes 2, 8. Sinais diferentes. Mais com menos vai sempre ser menos. Então, isso aqui vai ser igual a quê? Igual a menos 8. Tá certo? Então, a regra qual é? Qual é a regra? Sinais diferentes sempre vai dar menos. Tá certo? Sinais iguais sempre vai dar mais. Um outro exemplo aqui. A gente pode pegar aqui. Vamos lá.
Um segundo exemplo. Eu tenho, por exemplo, 8. Olha só. 8, não coloquei na frente nada, significa que é positivo. Com menos 3. Isso aqui, sinais diferentes, vai dar sempre o quê? Menos 8 vezes 3, menos 4. Tá certo? Então, olha só. Sinais diferentes sempre será menos. Lembrando, essa regra que eu acabei de dizer para vocês é sempre para multiplicação e divisão. Na soma e na subtração é uma outra coisa, tá certo? Então, gente, olha só recapitulando aqui, para não ficar confuso, vou passar aqui uma linha, certo? Olha só, nós temos de um lado aqui soma e subtração, e aqui nós estamos trabalhando com a multiplicação e divisão. São regras diferentes. Quando eu tenho na minha soma e na minha subtração sinais diferentes, eu subtraio do sinal do maior. Se eu tenho sinais iguais na minha soma ou na minha subtração, eu somo e conservo o sinal. Na minha multiplicação e divisão, divisão, mais com mais, dá mais com menos, dá menos, tá certo? E menos com mais, dá menos, tá bom? Então, lembrando que sinais diferentes, enquanto que na soma e na subtração, eu subtraio, aqui multiplico normalmente e sempre vai me dar o meu menos, tá certo? Então, olha só, deixa eu fazer aqui só uma tabelinha aqui para vocês, ó. Eu fiz aqui, ela está bem aqui na verdade, ó. Mais com mais, dá mais. Olha aqui, ó. Tá bom? Menos com menos, vai me dar mais. Olha aí, viu só? Então, olha aqui, ó. Mais com mais, vai me dar mais. Ó. Multiplicação e divisão. Menos com menos, mais. Mais com mais, menos. Tá certo? E aqui, sinais diferentes. Sempre vai me dar menos. Tá certo? Pronto, não tem mistério. Tá certo? Sinais iguais. Isso, gente, é válido na multiplicação e na divisão. Não esqueçam disso, tá certo? Multiplicação e divisão. Essa regrinha aqui, ela é válida somente para multiplicação e divisão. Menos com menos, mais. Mais com mais, mais. Na multiplicação e divisão. Sinais diferentes sempre vai dar menos. Tá certo? Então, pronto. É também outra coisa que nós vimos hoje, né, que é importante, essa equação do segundo tipo, onde o primeiro tipo e o segundo tipo e o terceiro tipo, eu estou sempre atrás do meu x, da minha equação geral, para verificar se ela é verdadeira. Onde eu sempre vou pegar o quê? Quando você tem um númerozinho na frente do x, significa que você vai dividi-lo. O segundo com o primeiro, o segundo com o primeiro. Lembrando que simplificação de frações, a nossa próxima aula nós vamos trabalhar bem isso aí. Tá certo? E também nós vimos o nosso terceiro tipo, que foi um tipo mais complexo, mas também muito fácil, onde você verificou que seu resultado está dando certinho, sua resolução foi completamente certa. Tá bom, gente? E por hoje, nessa nossa primeira aula, a gente encerra por aqui. E na próxima aula, nós daremos continuidade, tá certo? E lembrando que eu vou preparar uma bateria de exercícios para vocês poderem começar a treinar, tá certo? E também, vamos começar logo com simplificação e jogo de sinais, tá certo? Então, olha só. Simplificação de frações e jogo de sinal. Certo? Que é muito importante porque nós vamos precisar bastante, tá bom? Então, muito obrigada, um bom dia a todos e fiquem com Deus. Opa, e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Eu vou ver com o Rodrigo a próxima aula, quando é que a gente vai poder colocar. Essa aula ela vai estar disponível, depois ele vai entrar em contato com vocês, daqui a pouquinho seria interessante ele dar uma palavrinha com vocês, porque ele vai ficar com essa parte toda de comunicação com o aluno e tudo, tá certo? Tá bom? Então, um grande abraço e bom dia. Rodrigo?